Tayana, resumidamente, eu sou de Porto Alegre, sempre fui de Porto Alegre. Eu entrei na faculdade com 17, logo depois do colégio, e aí ainda sem saber se eu tinha feito a escolha certa. Eu fiquei muito entre nutrição e design. Eu fazia balé aos 17 anos, eu fiz balé por 13 anos da minha vida, então isso definiu muito quem eu sou e quem eu era. E muitas colegas minhas, que eu considerava modelo de dedicação no balé, faziam nutrição. Elas eram mais velhas que eu. Então eu via elas falarem durante os intervalos sobre os trabalhos, os estágios, os acontecimentos da faculdade, e eu comecei a achar muito interessante aquela forma de cuidar do outro que eu não tinha considerado na nutrição. Então, além dessa influência das minhas colegas do balé, na hora de tomar a decisão final da graduação, eu estava em dúvida entre nutrição, fisioterapia e design. Coisas diferentes, assim. Então, eu fui ler os currículos. E aí, nas cadeiras de nutrição, eu notei que a outra coisa que me movia na vida, e que me move até hoje nos trabalhos que eu faço, é a curiosidade que eu tenho de entender o que me dizem como verdade. Então, por exemplo, eu ouvi as pessoas dizendo: tem que comer laranja porque tem vitamina C, porque ajuda a não ficar gripada. E eu queria saber o porquê disso acontecer. Eu não queria só acreditar naquilo que estavam me dizendo. E quando eu questionava essas pessoas, ninguém sabia me explicar. Então, durante os estágios obrigatórios, até então, pelas cadeiras teóricas, eu achava que eu ainda ia me formar e querer ter um consultório. E trabalhar com essa questão de atendimento ao paciente, assim, a pessoa. E aí eu tava muito enganada, assim. Eu percebi que eu odiei o estágio no hospital. Eu não sirvo pra isso, assim, pra atender clínica, porque não é o que eu sou, eu não me senti bem naquele ambiente, eu não tava preparada, eu acho que emocionalmente pra aquilo. Então não me fez bem, e aquilo realmente é a última coisa que eu faria na minha vida hoje como nutricionista. Essa é uma das poucas coisas que eu tenho certeza. E aí eu me surpreendi quando eu fui fazer o estágio de UAN, de Unidade de Alimentação e Nutrição, que eu fiz parte do setor de gestão de processos e qualidade de um hotel. Eu sempre gostei muito das funções de organização, de gestão de projetos, de processos, de documentos, treinamentos. Então eu comecei a me entender mais. E além disso, da minha pessoa, é que durante a graduação eu fui percebendo que eu me encanto pela nutrição de prevenção de saúde, não de tratamento, que acabou relacionando muito com essa questão do hospital. Então, é por essa área que eu me atraio e eu me vejo trabalhando. Assim. Eu iria trabalhar com prevenção. Então, eu fiquei apaixonada pela matéria infantil durante a graduação. E aí, porque pra mim não tem nada mais preventivo do que acompanhar uma mulher na gestação e seguir acompanhando aquela criança que está se formando de acordo com o ambiente, a nutrição que ela recebe. Então, fazia muito sentido pra mim focar nisso. E aí, quando eu saí da faculdade, no mesmo mês, quando eu me formei, no mesmo mês eu entrei na pós de pediatria, para ter mais conhecimento técnico desse assunto, para poder depois, talvez, trabalhar com isso. Ao mesmo tempo que eu comecei a fazer oficinas com crianças, numa feira de orgânicos que eu organizava em Porto Alegre com algumas pessoas, e uma oficina bem de educação alimentar, assim. E aí, tanto trabalhando a questão da pediatria, da educação alimentar, quanto essa coisa dos orgânicos, que eu tenho uma relação muito forte. Eu comecei a trabalhar com outra área possível a nutricionista, que eu não conhecia, que eu acho que a maioria não conhece, que é essa questão de gestão e inovação empresarial, de empreendedorismo. E aí eu entrei nesse mundo de empreendedorismo, que eu sempre tive um pouco de um preconceito, assim, com essa moda que tá do empresário, do coaching, do networking, do business, sabe? Que tem um pouco, assim, das modas que incomodam, e isso me incomodava um pouco. E eu só consegui mudar esse preconceito que eu tinha quando eu comecei a atender as empresas e acompanhar a vida dos empresários de pequenos restaurantes, bares e cafeterias aqui em Porto Alegre. Mas, ao mesmo tempo, foi a coisa que mais me deu experiências diferentes, que é o que eu amo fazer, e foi muito enriquecedor, assim. Então, depois de todas essas experiências diferentes, o que eu quero para o futuro é, de alguma forma, conseguir juntar todos esses conhecimentos
e esses valores que eu tenho em projetos diversos. Considerando que eu sou aquela pessoa inquieta que não para em lugar nenhum, eu não consigo me ver numa empresa, num concurso que vai me fazer ter uma rotina, sabe? Então eu sei que eu vou viver uma vida de mais risco, porque eu vou querer estar procurando coisa nova e talvez trabalhar com consultoria, que é uma coisa mais incerta, mas que eu consiga abranger um pouco de tudo que eu gosto, assim, que é a educação alimentar, a materna infantil, que foi o que eu estudei, a alimentação sustentável e orgânica, que é o que eu valorizo, e essa questão de gestão empresarial para inovação, que eu gosto muito de fazer. E para mim o podcast tem muito a ver com isso, porque é uma forma diferente, inovadora, de chegar em mais pessoas, de passar e receber muito conhecimento, de trocar ideia, de crescer junto com uma comunidade que pode vir a se tornar daqui a partir de uma conversa entre amigos, né? Então esse é um grande resumo da minha trajetória que me incentiva a buscar esses projetos que eu quero fazer para o futuro, que vão ter dentro dos valores essas principais coisas que é o que me fez me apaixonar pela nutrição e saber que eu segui o caminho certo, sabe?